Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Agora é a Hora, episódio 81, nesta quarta-feira de cinzas pós-carnaval, com muito conhecimento para você. Hoje o assunto é saúde mental e autoconhecimento. Nós vamos falar sobre cura interior através do subconsciente. E para isso, eu trago a Andréia Borges, palestrante e terapeuta regressiva. Há mais de 10 anos, ela se dedica exclusivamente à profissão de terapeuta regressiva. Quero te agradecer, Andréia, pela tua participação. É uma honra tê-la aqui e já estou acompanhando o seu trabalho, vendo os seus vídeos e acredito muito nessa técnica de cura interior que você trabalha e é por isso que você está aqui hoje. Obrigada, Josi. Eu fiquei muito feliz com o convite e é um prazer estar aqui com você e com todos os seus ouvintes, né? Exatamente. Gente, o tema desse episódio é cura interior através do acesso de memórias inconscientes. A gente fala muito sobre isso aqui no Agora é a Hora. O Agora é a Hora, ele tem um propósito de levar para você conhecimento através do seu autoconhecimento e a gente sempre fala dessa questão do inconsciente, porque ele dita a nossa vida. 95% do nosso comportamento vem dele. E muitas vezes as pessoas estão vivendo no piloto automático e elas não percebem esse comportamento, não percebem as crenças, elas não sabem como que elas fazem para agirem como elas agem, como elas reagem, o que elas pensam. Então, é muito importante que em qualquer tratamento, principalmente de saúde mental, você tenha esse conhecimento e aprenda a desenvolver ao longo da sua vida o autoconhecimento, porque é um trabalho diário. E a Andréia está aqui por quê, né, Andréia? A gente sabe que, como eu falei, as pessoas, a maioria delas, vive no inconsciente e a gente tem o inconsciente coletivo de uma família, né, de gerações, que passam esses padrões para nós e através desses comportamentos repetitivos. E muitas vezes as pessoas nem sabem que seria uma personalidade adquirida ou ela até afirma, eu sou assim, vou ser sempre assim, eu sou estressada mesmo, eu sou nervosa mesmo, eu sou ansiosa mesmo, eu sou cansada mesmo. E ela acaba reafirmando, retroalimentando, né, essas memórias, porque o sistema nervoso autônomo ele é altamente sugestionável. Então, eu acho muito interessante esse seu trabalho, porque é uma ajuda de extrema importância. Porque a pessoa, ela nem sabe como que ela faz para ser ansiosa. Ela não sabe como que ela faz para ser deprimida. Ela não sabe por que a vida dela está tão bloqueada. Ela tenta, faz tudo certinho, mas não prospera. Com dinheiro, com relacionamento, emprego. Né? Até que são tantas frustrações, tantos desafios, que ela começa a ficar revoltada e aí ela começa a deprimir ou ficar ansiosa demais e chegar num pânico, depois o outro pico é a depressão. Então é muito legal porque você acessa essas memórias que essa pessoa não está consciente que elas estão acontecendo. A pessoa não percebe onde estão os gatilhos dela, que é uma coisa muito profunda, enraizada, que vem de um sistema límbico, né, que já tem aquela fixação ali de comportamento, né, repetitivo. Então, eu acho muito importante. E muitas pessoas têm medo de fazer, né, de acessar essas memórias. Algumas não acreditam que isso tem influência, né, de outras gerações ou de vidas passadas. Aí você vai trazer aqui para a gente esse conhecimento, né, a sua linha de frente de atuação. Você falou que você trabalha com uma linha muito científica, isso é muito importante, né? Então, conta um pouquinho para a gente. Eu vi a tua história, que você sempre trabalhou na área da educação, né? Você tem várias formações na educação, e você precisou de uma terapia regressiva que a sua ginecologista indicou porque você não conseguia engravidar. Isso. E aí, quando você fez, você engravidou na mesma semana, porque você desbloqueou, né? Acessou e desbloqueou. E aí você falou, meu Deus, eu preciso levar isso para o mundo, né? E eu acho isso lindo, porque
como eu também sou terapeuta, né, de saúde, eu acho que essa é a nossa função, né? Ajudar as pessoas. E quando a gente tem um conhecimento, a gente não pode ficar com ele, né? Conhecimento adquirido é conhecimento compartilhado. E terapeuta é isso. Você despertou ali a chavinha para ser uma terapeuta, né? Porque aquilo ajudou tanto você, mudou a tua vida, virou uma chave, que você começou a trabalhar com isso. Isso já faz o quê? Mais de 10 anos? Isso. Então conta pra gente um pouquinho dessa história. Eu gosto muito dessa história porque, assim, eu passei por todo o processo como paciente antes de me tornar profissional. E eu acredito que isso dá um novo olhar do profissional para o paciente. Quando o paciente chega no meu consultório, eu já sei o quanto que ele está ansioso, o quanto que ele está aflito, muitas vezes o quanto que ele está buscando a terapia regressiva como um último recurso, porque ele já passou por outros processos terapêuticos, já passou por outros profissionais. O paciente de terapia regressiva, ele tem um pouco esse perfil. Quando ele chega comigo, ele já passou por outros profissionais. Então, ele vem como meu último recurso, minha última tentativa. E eu passei por tudo isso também. Então, eu acho que eu consigo ter um olhar, não sei se a palavra seria mais humanizado, mas mais empático. Sim, né? Porque você viveu. Porque eu vivi aquilo. E, claro, a minha experiência, ela não foi tão imediata. Não foi assim, eu cheguei no consultório, fiz uma regressão, me curei. É um processo terapêutico. Eu cheguei no consultório, passei pelas sessões de anamnese, né? Trabalhei as minhas características de personalidade. As primeiras regressões que eu fiz não foi sobre o caso que eu estava levando. Tinha muito mais a ver com as minhas características de personalidade do que com o problema que eu queria tratar. Mas, quando eu fiz regressão, quando eu consegui acessar uma memória que tinha ligação com o meu problema, aquela regressão, ela foi transformadora. Ela desbloqueou. Eu acho que desbloqueou poderia ser uma palavra, mas assim, diante da história que eu vi, eu acho que eu pude me perdoar por um erro que eu tinha cometido no passado, que eu não me perdoava, e por isso, inconscientemente, e aí a gente entra no inconsciente, eu não me achava digna de ser mãe. Então, acho que foi um processo de auto-perdão, e esse auto-perdão desbloqueou essa infertilidade aparente, entre aspas, porque eu não tinha nenhum problema de saúde. Eu apenas não conseguia engravidar. E na mesma semana, como você disse, pelos meus cálculos, eu engravidei. Então, quando eu vi todo aquele processo, eu já tinha, na verdade, um pezinho na psicologia, né? Eu me formei na área da educação, tive várias formações, na verdade, na área da educação, mas sempre assim, será que eu deveria ter feito psicologia? Será que eu faço psicologia? Sempre veio esse pensamento. Quando eu conheci a terapia regressiva, eu falei, é isso que eu quero fazer. E assim, existem poucos terapeutas de regressões no mundo. O Brasil é o país que mais tem terapeutas de regressão, mas existem poucos no mundo. E eu falei, não, peraí, a gente precisa ter mais terapeutas de regressão, mais pessoas precisam ter acesso a esse recurso. E daí virou uma obsessão para mim. Assim, eu só parei quando eu consegui me pós-graduar em terapia regressiva. E óbvio, depois disso eu fiz dezenas de cursos na área, mas eu só parei quando eu consegui ser terapeuta de regressão. Eu falei, pronto, parece que foi assim. Agora eu tô no meu propósito de vida, então agora eu posso relaxar. E aí eu segui na carreira. Larguei totalmente a educação. E olha que interessante, né? Ela desbloqueou o sistema nervoso autônomo que não conseguia te trazer aquela fertilidade, né? Por quê? Inconsciente. E são problemas, assim, a mente, ela comanda. Né, o corpo. Cada vez mais a ciência está chegando perto de comprovar isso. Freud, ele dizia que nós somos comandados pelo nosso inconsciente, que o inconsciente comanda as nossas ações. E ele comparava muito o nosso inconsciente a um iceberg, né? A ponta do iceberg é aquilo que a gente tem consciência, é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente vê. E o que está embaixo do mar, o que a gente não vê e que é muito maior do que aquela ponta, é o nosso inconsciente. São todas as memórias que a gente tem armazenada, todas as crenças, todas as experiências, os padrões de comportamento, está tudo ali no inconsciente. Então, por isso que ele acaba comandando, né, o nosso consciente. Claro,
como seres pensantes e conscientes, mesmo que esse inconsciente venha à tona, a gente tem a opção de escolher que caminho seguir. Por isso que muitas vezes até a gente fica na dúvida, né? Faço isso ou faço aquilo, ajo com a razão, com a emoção, enfim. Mas muitas vezes, não é pouca, Josi, eu pego muitos pacientes que agem, que pensam e que sentem e não sabem nem por que agem daquela maneira diante de determinada situação, ou se sentem daquela maneira diante de determinada pessoa, por exemplo. E aí, na terapia regressiva, não só a gente consegue acessar e entender os gatilhos, como a gente vai mais para trás ainda. A gente consegue ver aonde aquilo tudo se originou. Porque o que acontece? Todo trauma, e eu vou chamar aqui de trauma, é bem legal a gente esclarecer isso. Quando a gente fala de trauma, as pessoas acham que são acontecimentos importantes e gravíssimos. Um trauma não é um acontecimento muito importante e muito grave. É simplesmente algo que a gente vivenciou e que a gente não sabe lidar com aquilo. Então, qualquer coisa que você vivenciou, que você não conseguiu, popularmente falando, digerir, que você não conseguiu lidar com aquilo, aquilo pode se tornar um trauma para você. Então, o trauma pode estar em coisas simples, que acabam virando problemas importantes, muitas vezes, emocionais, psicológicos. Então, esse trauma, ele tem uma origem. Aí, o que acontece? Ele tem uma origem, a gente não soube lidar com aquilo, o nosso consciente joga para o inconsciente, que é para manter você estável, em equilíbrio, e aí você esquece daquilo. Só que aí você, lá na frente, às vezes anos depois, você vive uma situação que te remete àquela situação. Esse é o gatilho. Aí você desperta aquelas emoções, aquela maneira de agir, enfim, e aquele padrão que você criou, ou aquela crença que você criou. Porque quando a gente vive uma situação ruim, a gente cria uma crença. Né? Por exemplo, você se decepciona no amor, aí você fala, amar não vale a pena, nunca mais eu quero amar na vida, nenhum homem presta, por exemplo. E você começa a criar uma série de crenças, às vezes são temporárias, até você conhecer um novo amor. Às vezes não, às vezes elas perduram a vida inteira. Às vezes elas perduram até mais do que uma vida, dependendo da sua crença e do que você acredita. Sim. Então é importante a gente tratar não só os gatilhos, mas a origem daquele gatilho. E é como se fosse assim, eu brinco, às vezes eu falo para os meus pacientes, é como, sim, não é uma analogia muito elegante, mas é como se você fosse uma mansão vindo para mim. Uma mansão vindo para mim, uma mansão com os cômodos todos sujos. Cada regressão que a gente vai, é como se a gente fosse entrando num cômodo e limpando, até que a casa vai ficar completamente limpa e isso representa cura. Então, muitas vezes não é uma regressão, são várias, porque às vezes você precisa limpar os gatilhos e a origem. Mas isso não é o suficiente, porque a regressão de memória em si, ela não cura ninguém, ela não é mágica. Seria muito bom se a gente fosse lá, regredisse, abrisse o olho, tô curado, minha vida mudou. Na verdade, o que muda a nossa vida são as nossas ações, são os nossos comportamentos. É você acessar a memória, entender, perdoar, ressignificar e mudar os comportamentos, entendendo da onde que os gatilhos estão vindo desta memória. É um autoconhecimento profundo, né? Exatamente. Então, o que acontece? Por exemplo, se você age inconscientemente de uma determinada maneira diante, sei lá, por exemplo, o que é o medo de altura, né? No fundo, é um medo da morte. Da morte, Porque você se vê ali naquela altura, então alguma coisa vai acontecer aqui. Eu tenho. Que eu vou me dar mal, vou me ferir, enfim, vou me machucar, vou morrer. E aí você começa a trabalhar isso na terapia regressiva, por exemplo. Você trata a origem, mas você trata os gatilhos. Então, quantas vezes você se deparou com gatilhos que te remeteu àquela memória? Tudo isso precisa ser curado, precisa ser tratado. Então, assim, tem as sessões terapêuticas que a gente vai, toda aquela memória que veio do inconsciente para o consciente, a gente vai trabalhar essa memória. Então, por exemplo, você se viu, bora pegar esse exemplo de altura. Você se viu numa situação, sei lá, de perigo iminente no passado, e aquele perigo... E quando eu digo esse passado, pode ser dessa vida mesmo, na infância, quando você estava na barriga da sua mãe. É, verdade. Às vezes situações que para você nem foram tão graves assim, quando você traz na regressão. Mas
que impactaram de alguma maneira. Porque naquela época, com aquela idade que você tinha, a situação parecia ser mais grave do que hoje, com o olhar de adulta, você vê. Então, a memória fica gravada, a memória daquela criança, por exemplo. Sim. E aí você volta na regressão, você vê, aí você começa a entender. Eu entendi. Toda vez que eu me deparo com a situação X, esses sentimentos de pânico aparecem. E aí a gente começa a trabalhar terapeuticamente isso. Então, ok, isso faz sentido? Hoje em dia, você, por exemplo, é aquela criança de 5 anos que não saberia sair dessa situação? Não, não sou. E aí a gente vai trabalhando terapeuticamente, trazendo aquela memória do passado para o presente, fazendo as ligações de semelhança, mas também de diferença. E aí você começa também a praticar, a mudar a sua atitude diante daquela situação. Porque aí quando você se encontra num gatilho novo, numa situação semelhante, você pensa, não, peraí, não é assim eu tenho medo porque eu tenho medo. Agora é por conta daquilo, agora eu já sei. E automaticamente o próprio trabalho de ressignificação dentro da regressão de memória já tira aquela carga emocional. Aproveitando esse exemplo, eu tenho uma paciente que eu dei alta 2 semanas atrás. Uma das queixas dela era pânico de altura. E a origem disso estava na memória da infância. Eles subiam, ela tem muitos irmãos, ela subia com os irmãos no morro, por exemplo, tipo um morro assim, para brincar em cima daquele morro. Ela era a mais nova dos irmãos. Um dia, eles, sabe a brincadeira de mau gosto de irmãos? Desceram do morro e deixaram ela lá em cima sozinha. Quando ela se viu lá em cima sozinha no morro e olhou para baixo, viu a estrada lá embaixo, ela ficou em pânico, porque ela sempre subia e descia com os irmãos. Acabou que ela desceu sozinha, conseguiu chegar em casa, mas aquele pânico de estar no lugar alto, olhando para baixo, idade, insegura. com aquela idade, com aquela insegurança, com aquele medo, ficou gravado nela. Hoje ela tem cerca de 60 anos, a vida toda teve pânico de altura, e foi muito legal, porque quando a gente fez a regressão, ela imaginava assim, que ela ia ver uma memória muito grave e tal. Quando ela viu essa memória, ela saiu da regressão, ela falou, Andréa, não sei, mas eu achei essa memória tão bobinha, eu acho que, né? Mas não é não. Eu não tenho pânico de altura por causa disso. Eu falei, vamos fazer um teste. Ela não passava na passarela, ela não subia na escada rolante do shopping, coisas simples. Eu falei, escolhe uma coisa que você quer fazer para você fazer o teste. E aí ela fez o teste, não sentiu medo e disse que ainda ficou de lá de cima olhando para baixo. E aí ela falou, nossa, eu me curei. Aí eu falei, então a origem era de fato essa memória. E ela ficou perplexa, como uma memória aparentemente simples podia ter gerado um trauma tão importante na vida dela. Então, eu trouxe esse exemplo, além dele ser fresquinho, saído do forno, para mostrar que não são coisas muito graves. A gente, né, tem... Principalmente os pacientes, eles costumam associar, por exemplo, se eu sofro de enxaqueca nessa vida, eu acho que eu arranquei muita cabeça na vida passada. Não necessariamente. Às vezes não são acontecimentos graves. Coisas que a gente não soube lidar em determinada época da nossa vida. Sim. E no caso, assim, essas memórias, elas também podem estar e estão muito atreladas a vidas passadas. Você entrou numa polêmica. Eu sempre trabalho isso, né, com os meus pacientes, quando eu dou entrevista, quando eu falo em podcast. Dentro da terapia regressiva, óbvio, existe uma literatura sobre o assunto, que não é muito vasta, infelizmente, mas existem. Dentro dessa literatura, alguns estudiosos chamam essas memórias desconhecidas que aparecem durante a regressão de memórias de vidas passadas. Outros chamam de memória genética, outros chamam de memória ancestral, entendi. Outros chamam de memória coletiva. Então, a nomenclatura muda. E, consequentemente, a origem, segundo esses pensadores, cada um defende a sua tese, a origem muda de cada memória. Mas, Josi, eu vou falar para ti uma coisa que eu costumo falar para todos os meus pacientes. Não importa o nome que a gente dê à memória. Porque quando estou ali no consultório, tratando o paciente, aquele ali é um processo científico. Sim. E é um processo que eu sei que vai dar resultado. Não só porque eu sou terapeuta de regressão, mas porque eu já fui curada através da terapia regressiva.
Então, eu sei que aquilo vai dar resultado. Eu não estou ali para comprovar se existe reencarnação, se não existe, se é memória genética, se é memória ancestral. Eu não estou ali para comprovar nenhuma teoria científica. Eu estou ali para curar o meu paciente. Então, eu sempre falo para o meu paciente, se concentra no processo de cura. Sim. Se você chegou com um problema e saiu sem ele, eu cumpri minha missão e você foi um paciente excepcional. Cumprimos juntos a nossa missão. Sim. Agora, que nome você vai dar a essas memórias que apareceram e que, aparentemente, você não as viveu nessa vida? Aí eu de menos, dê o nome que você quiser. Eu dou um nome de cura. Exatamente. Porque a gente sabe por que é polêmico? Porque envolve religião. Né? Então, cada religião tem os seus dogmas, tem suas crenças. Né? Então, a pessoa, independente da religião, eu sempre falo isso aqui, você tem que se concentrar em você, na sua ajuda, né? Acreditando, porque 50% são as técnicas, é o terapeuta que está ali para ajudar, os outros 50% é você, é a sua mente, a sua crença. Porque o placebo cura pessoas sem ter princípio ativo, a pessoa até manifesta os efeitos colaterais da droga, né? Por quê? Porque ela colocou crença naquele novo estudo. Jesus, quando ia curar, eu sempre falo isso, eu sempre falo de Jesus. Você acredita? Ele fazia uma pergunta, então ele já sabia do poder da crença. Você acredita que eu posso te curar? Sim. E ele, antes de curar, ele já agradecia, porque ele tinha certeza que aquilo ia se concretizar pelo poder dele, pelo poder do pai que estava dentro dele e da pessoa que colocou crença nele. Então, o paciente tem que colocar crença. O problema é que se ele tem uma religião que tem um dogma que diz que não, o resultado vai ser parcial, porque ele vai ter esse bloqueio do sistema nervoso autônomo, né? Muitas vezes ele pode até nem conseguir acessar essa memória, porque ele fica bloqueando, dizendo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Ele fecha a porta de acesso desse inconsciente. Isso é tão estudado hoje na ciência. Eu estudo muito epigenética, neurociência, faço pós, né, nessa área, em psicologia positiva com neurociência. E a gente sabe que no útero, nós já começamos a ser programados pela mãe, pelo que a mãe pensa. Pelo que a mãe sente. Pelo que a mãe sente, porque aí outro dia, eu não sei quem foi que perguntou, mas é só pelo sentimento? Porque assim, existe toda uma hierarquia, né, na mente, no corpo, na nossa fisiologia, na biologia. O cérebro, ele interpreta o que vem do pensamento e ele gera todo um químico para cair na corrente sanguínea. Esse químico que está no sangue vai chegar na célula. Por isso que a gente hoje já entendeu com a epigenética que o ambiente está acima do gene, né, que cria a doença. Por isso que é epigenética. E aí, de quem é o químico? Da mãe. O sangue de quem está nutrindo aquele feto? O sangue da mãe. Então, se é uma mãe que está estressada, sem dormir, com falta de alimento, dinheiro, né, com vários problemas aí, vários desafios, não quer aquela gravidez, né, está vivendo pelos hormônios do estresse, ela vai começar a fazer o quê? Ela vai alimentar com os químicos dela esse feto. Aí tem vários estudos que já falam, né? Bruce Lipton fala muito sobre isso, que, por exemplo, uma mãe estressada, ela tem uma tendência a ter um filho com QI baixo e um corpo atlético. Olha que louco. Por quê? Porque ele foi programado para lutar. Então ele vai ter membros longos, forte e vai ser muito bom como um atleta, por exemplo, mas o QI dele é menor. Por quê? O sangue ia todo para as extremidades. E aí o sistema nervoso nessa reprodução começava a ficar deficiente, né? Sim. Em todos esses estudos. Então, assim, olha o poder de um pensamento que você não sabe da onde vem. E aí aquilo cai, você tem aquele comportamento, né? Porque pensamento, sentimento e comportamento. Reagiu. Aí amanhã faz de novo. Isso vai fixando esses caminhos neurais numa força que aí você vai chamar isso daqui a 35 anos de personalidade. Exatamente. Que você veio repetindo. Então, olha a importância da gente acessar. E muitas vezes é na barriga da mãe. Eu, por exemplo, fiz uma sessão de hipnose, eu vou até te perguntar sobre isso.
eu fui direto pro útero. Eu não acreditei. Na hora que começou, bum! E assim, muito louco. Eu ouvia tudo que ela dizia. Eu ouvia a voz do meu pai, eu ouvia a voz dela. Depois eu me vi no parto. Foi uma coisa assim, ó, que eu não esqueço, me marcou. E aí, nessas suas técnicas, você usa hipnose? Como que você faz para acessar esse inconsciente do paciente? Vamos lá. A hipnose clássica, né? Não. Mas, se você levar em consideração o conceito da hipnose, que o que é hipnose? É um estado focado ou alterado de consciência. Então, se eu pegar o conceito de hipnose, sim, eu faço hipnose ali, mas Sim. não uso as técnicas da hipnose tradicional. Então, por exemplo, como que a gente acessa essas memórias? Através de induções. Que tipo de induções, Andréa? Aí eu vou entrar um pouquinho no outro tema. Nas sessões de anamnese, eu vou conhecer quem é a Josi. Um pouco da tua história de vida, da tua infância, da tua adolescência. Quem é você como adulta, os teus relacionamentos afetivos, sociais, profissionais, suas características de personalidade. E aí, antes da regressão propriamente, a gente tem, eu chamo de sessão pré-regressão. Eu brinco que assim, é como se fosse dar um pirulito para a criança. Eu vou lá, a criança dá uma lambidinha, eu tiro da boca dela. Não, você não vai chupar o pirulito agora. Então, é mais ou menos assim, eu coloco o paciente na regressão, não aprofundo e tiro o paciente. Tá. Por quê? Primeiro, para o paciente viver aquela experiência, saber como é. Como que ela vai me colocar em regressão? Ele vai saber nessa sessão. Ele vai poder tirar todas as dúvidas dele, perguntar o que ele quiser, dizer como ele se sentiu. E eu vou poder avaliar quem é esse paciente durante a regressão. Então, quem é a Josi na regressão? É auditiva? É visual? É sensorial? A partir dessa avaliação, na sessão de regressão propriamente dita, eu vou usar a indução que eu deduzi que era a melhor para você. Então, se você é uma pessoa sensorial, eu vou entrar pelas suas dores, pelas suas sensações físicas, pelas suas emoções. Se você é visual, eu vou fazer uma indução visual. Se você é auditiva, eu vou usar de alguma técnica que você vai escutando, que você vai conseguindo relaxar. Então, assim, as técnicas mudam para cada paciente. Tem profissionais que usam sempre a mesma técnica, porque estudaram especificamente aquela técnica. Eu costumo avaliar o paciente e usar a técnica de acordo com o paciente. Uma coisa legal que você falou aí, quando você estava falando da biologia mesmo, né? Os pacientes me perguntam como, o que é? Porque assim, a gente fala muito sobre ressignificação de memória, né? Só que é um termo um pouco técnico. Quem não conhece nada da área fica, mas André, o que é ressignificação de memória? É você dar um novo significado à memória. Como? Bom, isso é um processo biológico, na verdade. Porque o que é que acontece? A gente entra na regressão de memória, você vê aquela memória. Aí a gente dá um novo significado àquela memória. O que é um novo significado? Vamos supor, fazer com que você, dentro da memória, a gente cria uma memória nova, na verdade, dentro da memória, que você consiga superar aquele desafio dentro da memória. Ou seja, um processo imaginativo. Mas biologicamente, o que é que está acontecendo? Você está criando uma nova sinapse cerebral. Isso, um novo caminho neural, né? Um novo caminho, porque o quê? Aquela memória, ela vem acompanhada de emoções. Que as emoções têm uma descarga de adrenalina, que vai pela corrente sanguínea, tem todo esse processo até chegar no cérebro, formar uma nova sinapse cerebral e formar uma nova memória. E aí, o que é que acontece? Você tem duas memórias semelhantes. Uma boa, vamos dizer assim, que a gente criou, e uma ruim. O cérebro, ele tende a ficar com a memória boa. Ué, Andréa, mas a gente vai lá, apertar um botão de deletar, a memória ruim vai desaparecer? Olha que interessante, a memória ruim não desaparece, porque é um fato, você viveu, né? Então, aquela lembrança vai ficar para sempre. Mas aquela nova memória que a gente criou, ela tira a carga emocional da memória que existe. E aí traz uma carga emocional de alívio. De superação. De superação. Eu consigo passar por isso.
E aí ele fixa sempre por uma emoção, né? O subconsciente. Então você criou uma nova emoção que ressignificou aquela memória e que te deu como se fosse assim, um alívio de superação e de cura, né? Um alívio, mas tipo assim, ai, passou. Exatamente. Passou, né? Aquela ferida, né? Ela cicatrizou, digamos assim, né? A dor passou. É como tomar um remédio. Você fala, ainda bem que essa dor passou. Então, assim, uma frase muito comum que você escuta, se você entrevistar aqui vários pacientes de terapia regressiva, você vai escutar uma frase que é comum de todos. Você vai perguntar, a terapia regressiva fez você esquecer o trauma? O paciente vai responder, não. Eu não me esqueci do trauma que eu vivi, mas eu lembro dele sem dor. Sem dor, exatamente. Então, esse é o objetivo. Esse é é que o você objetivo. não traga mais a dor. É isso fantástico. Eu posso falar, Josi? Tem uma frase sua... Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Tem uma frase sua que é assim, ó, que é exatamente isso. Eu li lá no Instagram dela, eu achei demais, até anotei, ó. A cura não está em voltar no tempo, mas em libertar-se dele. Exatamente. Gente, só essa frase já ressignifica. Quando a gente lê essa frase, tem coisas que você precisa ressignificar, vem alguma coisa na mente, você leu essa frase, você já fica, é verdade. Eu vou dar um outro olhar para isso, com o meu consciente. Imagina você indo lá, acessando, ressignificando. E o que é muito legal que você falou, de acordo com a identidade fisiológica da pessoa, porque isso funciona muito. Hoje, estudando o comportamento humano, até as escolas já estão aderindo. Hoje o meu filho veio... Eu nunca tinha lido isso na escola dele. No começo do ano veio que eles fizeram um teste com meu filho, e meu filho ele é sinestésico. Então, para o Pedro estudar e fixar mais, ele precisa estudar assim, 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 escrevendo. Eu já sabia que eu sou auditiva e sinestésica. Então, a gente treinar essas habilidades nos facilitam tudo na vida. Você vê, as escolas já estão tendo todo esse conhecimento para poder ajudar as crianças a ajudar o sistema nervoso, né, a se desenvolver ali, absorvendo aquela matéria. E quando eu fiz essa técnica, eu lembro que eu já sabia que eu era auditiva e sinestésica, e aí teve toda uma anamnese também, e ela começou assim, falando som, porque eu sou muito assim, eu não preciso olhar, eu preciso anotar e ouvir, é assim que eu fixo, né? O que ela fazia? Ela falava. Quando eu chegava na memória, a gente criava uma outra memória e ela me tocava. Eu lembro bem. Olha, quando eu criava a outra memória, ela me dava toques, né? E hoje, estudando a neurociência, a gente vê que nós temos receptores na pele, nos músculos, né? Sim. Por isso que a gente sente a dor. O corpo, ele sente, né? E já manda essa informação para o sistema nervoso e depois volta e vai. Então, isso funciona muito. Só que o terapeuta ele tem que fazer uma anamnese, tem que ser personalizado para ele descobrir como que essa pessoa funciona. E outra coisa, Josi, um dos trabalhos mais importantes do terapeuta de regressão propriamente é justamente o trabalho de ressignificação da memória. Mas ressignificar a memória não quer dizer só criar uma outra memória. Quer dizer também, você está lá, eu vou te dar um exemplo prático, não vou teorizar, vou te dar um exemplo prático. Você está lá na regressão, você está me trazendo uma história. Eu, como terapeuta de regressão, estou lá olhando para você e pensando, ok, a Josi está me trazendo essa história, o que essa história tem a ver com a queixa que ela trouxe no consultório, o que é que tem a ver com as características de personalidade dela, o que é que tem a ver com a história de vida dela. Então, você está me trazendo a história da regressão e eu já estou fazendo todos os quebra-cabeça, montando. Porque eu já tenho que saber como que essa história que você está me contando está impactando na sua vida hoje e o que é que a gente vai fazer para tratar esses impactos. Então, assim, a minha estratégia com relação às memórias, né? É toda traçada ali no momento que eu estou escutando aquela história. E eu preciso conhecer quem é a Josi, porque se eu não conheço você, você vai me trazer uma história e para mim
Não tem como. É uma história como qualquer outra. Eu não vou saber o que aquela história tem a ver com você. É tratar o sintoma que a pessoa quer resolver e não ela. A gente tem que tratar ela para chegar no sintoma dela. Exatamente. E é isso que você faz. A gente trata o ser humano, a o pessoa. paciente. Isso. Não é tratar simplesmente uma queixa. É isso que funciona. Não é eu tô com dor de cabeça, tá aqui um Tilenol. Não. Isso aí, isso aí. Você tá com dor de cabeça, ok. Mas o que tá provocando essa dor de cabeça? E o que Qual você é a pode causa? fazer pra não ter, né? Não fazer mais aquilo que provoca a dor de cabeça. Então é algo mais profundo. E é isso que as pessoas não entendem. Eu poderia estar milionária se eu fizesse regressão avulsa. Porque é o que eu mais recebo. Ai, quanto é a regressão? Eu queria fazer uma regressão. Né? Não, é um tratamento, é um processo. Não, é um tratamento É o que eu falo para os terapêutico. pacientes, é um tratamento, é um processo. E Não tem esse negócio de sessão avulsa, não. Não, e aí quando eu falo da anamnese, da importância da anamnese, tem muita gente que fala, sim, eu não quero, eu só queria saber o que eu fiz numa vida passada, por exemplo. Ou tem gente que fala, nossa, eu entendi, seu trabalho é sério, realmente você tem razão, e entende o processo. Sim. Mas eu não faço regressão avulsa e assim, queria falar direto com você. Não façam regressão avulsa com ninguém. Porque você pode estar bem, ou até estar com alguns problemas, enfim. E pode piorar. Mesmo que você esteja ou bem ou mal, você pode ficar pior do que você já está. E não tá. faça por curiosidade, né, Andréia? Não. Tem gente que faz por curiosidade. Então, você faz a regressão, aí você vê uma memória péssima. Uma morte lá que tu teve, traumática. Traumática, aquilo fica na sua cabeça, você não consegue lidar com aquelas informações, e aí quando você vê, você tá pior do que você já estava. Ou seja, por conta de uma curiosidade, você adoece emocionalmente, psicologicamente. Então, a regressão, ela é perigosa. Assim, perigosa no sentido de que, se ela não tem um acompanhamento terapêutico, se ela não tem uma anamnese bem feita, se ela não tem um profissional que vá acompanhando e tratando essas memórias, você pode piorar. Exatamente. Ou você pode adoecer. Exatamente. Porque você vai gerar mais gatilhos. Sim. Por isso que é um processo. Olha, Josi, eu tenho tanta responsabilidade com as regressões que eu vou te dar um exemplo. Andréa, eu faço sessão semanal. Bora pegar o exemplo, né, do carnaval que passou agora. Então, você fez a sessão comigo, aí, sei lá, na semana do carnaval não vou fazer a sessão porque eu vou viajar, vou fazer só na outra. Se eu tinha uma regressão agendada com você, eu falo, não, vamos fazer essa sessão terapêutica. Depois do carnaval, a gente faz a regressão. Eu quero que você esteja por perto e eu quero lhe acompanhar na sua próxima sessão. Eu não quero dar um lapso muito grande. Por quê? Porque eu não sei como você vai reagir. A maioria... Aliás, é importante dizer isso. A gente faz a regressão, o paciente sai bem da regressão. Sim, sai bem. Né? Aliviado, flutuando. Aliviado, sem sintoma físico nenhum. Se o paciente sair com alguma coisa, uma dor de cabeça que seja, ele não sai do consultório. A gente volta na memória, vê mais alguma coisa que precisa ver. Enfim, o paciente só sai da regressão se ele tiver 100%. Mas, às vezes, o paciente, já aconteceu, sai 100% do consultório, chega em casa, começa a pensar naquela memória, aí aquilo começa a fazer mal, aí a pessoa não esquece, aí começa a ficar angustiada. Não é o objetivo, mas cada um tem uma maneira de lidar com as situações. E eu digo, se isso acontecer, me liga, me manda mensagem, a gente vai marcar uma nova sessão, até antes da sua sessão mesmo, para ver o que é que está acontecendo, para conversar. Então, eu faço esse acompanhamento de perto. Então, se é para fazer regressão com você, sei lá, para você voltar daqui a 3 semanas, um mês, eu nem faço, eu prefiro adiar. Porque eu prefiro fazer esse acompanhamento de perto. Então, eu sou muito cautelosa com relação às regressões. E as pessoas acham que é bobagem, que pode fazer de qualquer jeito, né? Que eu sou contra, realmente. E cada paciente é único, cada organismo é único. Cada paciente tem uma resposta, mas é um processo. Todo tratamento é processo. Todo tratamento é processo. E assim, você estava falando de religião, né? Eu tenho vários pacientes evangélicos que não acreditam em reencarnação e que já viram memórias desconhecidas, que não sabem a origem, mas ok. Mas que não era nessa vida. Desconhecida não era nessa vida. Então ele estava fazendo o quê lá? Então, memórias que não eram dessa vida. Dessa vida, então. Mas que estavam lá. Uns acham que é vidas passadas, outros memória ancestral, enfim. E aí, mas essas memórias estavam lá, foram tratadas, e esses pacientes estão se curando, ou já se curaram, porque eu já tive outros pacientes evangélicos. E uma curiosidade, quem me acompanha no Instagram já viu isso.
Outro dia eu fiz um post no Instagram e um paciente meu, que é evangélico, de dentro da administração da igreja evangélica, eu posso falar porque tá lá o depoimento dele no meu Instagram. Ele fez terapia comigo e ele fez regressão e foi de toda... Eu já fiz, olha, mais de 3.000 regressões. A dele foi a mais fantástica que eu já fiz até hoje. Por quê? Por conta do pós-regressão, na verdade, eu vou te contar aqui. E aí ele comentou na minha postagem, ele falou assim, nossa, eu fiz uma regressão e tal, e ele contou mais ou menos, e eu comentei em cima do comentário dela, né? Eu falei assim, a sua regressão foi a mais fantástica que eu já fiz até hoje. Por quê? Ele entrou numa memória desconhecida, né? Mas ele entrou tão profundo na memória que quando ele saiu da regressão, e eu vou te contar, eu já tive centenas de pacientes, já fiz mais de 3.000 regressões. Esse foi o único caso que eu peguei assim, único. Até hoje, ele foi único. Ele saiu da memória simplesmente trazendo aquela identidade. Não acredito. Quem ele era lá? Ele esqueceu completamente de quem ele era hoje. Não, a primeira coisa que ele fez, né? Ele abriu o olho e olhou pra mim, quem é você? Tá brincando. Aí eu achei que ele tava brincando, justamente. Eu achei que ele tava brincando, né? Aí eu falei, como assim? Quem sou eu? E aí eu percebi que ele foi ficando um pouco assustado. E ele falou assim, que o paciente deita na poltrona, né? E ele foi querendo levantar. Nossa, onde é que eu tô? Que lugar é esse? Quem é você? Deus. Você me trouxe pra cá? Aí eu falei, calma. Você lembra qual é o seu nome? Ele, meu nome? Não. Aí eu comecei, né? O seu nome é fulano de tal, eu sou a Andrea Borges, terapeuta de... Terapeuta? Terapeuta de regressão, você tá aqui, não sei o que. Ele assim, como que você me trouxe pra cá? Eu falei, você veio sozinho. Falei, você veio sozinho, com as próprias pernas, você faz terapia porque quer, não sou eu que te trago. E aí eu fui falando, e ele foi assim... Aonde que eu tô? E aí eu abri a janela, mostrei, porque meu consultório é na Ana Costa, mostrei a Ana Costa pra ele, ó, essa avenida Ana Costa e tal. Você lembra? Ele falou, muito vagamente. Eu não sei como eu volto pra casa. Eu falei, então eu vou ligar pra sua esposa. Meu Deus. Eu falei, eu vou ligar pra sua esposa e vou pedir pra ela vir te acompanhar. Só que assim, eu não vou te liberar. Né? A gente vai voltar, porque o que eu queria? Voltar com ele pra regressão, pra ver se a gente deixava essa identidade lá. Mas ele se recusou completamente de voltar à regressão. Ele falou, não, de jeito nenhum. Eu não sei quem é você, não sei que lugar é esse, não sei o que você fez comigo. Eu não vou voltar para essa poltrona. E ele não falou o nome dele, o outro nome? Não, mas ele não lembrava que o nome dele era esse nome atual dele. Ele não lembrava o do atual e também não falou qual era o outro. Não, e aí ele só sei que ele, eu vou embora. Só que ele é amigo pessoal de um dos meus sócios. Então, o que foi que eu fiz? Obviamente, eu liguei pro meu sócio, né? Porque eles são muito... As famílias são muito amigas. E eu liguei e falei, olha, o fulano tá aqui no meu consultório, aconteceu isso e isso. Eu tô preocupada com ele. Ele tá dizendo que quer ir embora de todo jeito, não quer que eu ligue pra esposa. E aí, meu sócio falou, deixa ele ir, eu vou ligar pra ele, a gente vai entrando em contato. E aí, quando meu sócio ligou pra ele, ele lembrou do meu sócio. Porque eles são melhores amigos, assim. E aí, ele lembrou do meu sócio. E aí, meu sócio foi falando com ele, cara, não sei o que. Ele, onde é que eu moro? Meu sócio, então, você mora na rua tal, número tal. Olha, quando tu chegar na Ana Costa... Ele morava perto do consultório. Dobra naquela rua ele tá. E aí ele falou, não, vou descer, vou embora. Desceu. E eu na janela do consultório. Assim. Aí eu vi que ele passou, assim, uma meia hora parado na calçada, em frente, assim, o consultório atrás dele, ali de frente pra Ana Costa, só olhando pra rua. E eu olhando. E eu digo... Eu acho que eu vou descer e que eu vou falar com ele. Mas aí daqui a pouco eu vi que ele atravessou a rua e foi andando em direção à casa dele. E eu o tempo todo trocando WhatsApp com ele, falando com ele. Você lembrou da sua casa? Ele, acho que eu lembrei. Eu tô indo, não sei o quê. Enfim, eu sei que ele chegou em casa. Isso devia ser o quê? Umas 4 da tarde. Ele veio recuperar totalmente a memória umas 8 da noite. Foi quando ele disse, Andréa, já passou tudo. Agora eu sou eu de novo, já tô lembrando de tudo. Mas eu fiquei o tempo todo em contato com ele. Então, assim, não a memória em si que foi tão fantástica, mas esse retorno dele foi muito profundo. Olha como cada um reage de um jeito, né? E para você ver, ele foi numa memória desconhecida, evangélico, que trabalha dentro da igreja, e ele falou assim... E ele tinha essa... Quando ele me procurou a terapia regressiva, ele tinha essa coisa, né? Mas tem que acreditar em reencarnação, e não tem, porque eu não acredito, porque não sei o quê.
Quando ele saiu dessa memória, ele falou assim, olha, gente, eu não sei se isso é vida passada, senão eu não sei o que é isso. Eu só sei que isso foi real. Mas ele não mudou a crença dele. É muito real. É muito real. É muito real. Eu já me vi numa outra vida, era muito real. Muito real. Tipo, meu esposo hoje estava comigo naquela vida, o meu filho era meu filho, gente. Como que eu vou falar que isso é mentira? Não foi um sonho, sabe? Era outra roupa, outro cabelo, mas com a mesma cara. Eu falei, sabe? Era outro cabelo, mas era o mesmo rosto eu tinha. E aquelas roupas de época. Menina, eu lembro de tudo. Eu entrando no lugar, tocando, tomando, falando. Eu senti o gosto da bebida. Eu não fiquei com medo em nenhum momento. Mas eu achei aquilo fantástico. Eu falei assim, meu Deus, olha, eu vou vir nessa vida, casei com o mesmo cara. Posso te contar uma bobeira grande? Na época que eu fazia terapia regressiva como paciente, eu sou meio Tomé. Não, meio não, vai, eu confesso. Eu sou totalmente Tomé, eu tenho que ver pra crer. Sim. E eu comecei a fazer aquelas regressões, acho que isso não é real, acho que isso é coisa da minha imaginação, na época de paciente. E hoje meus pacientes falam isso pra mim. Eles fazem regressão, André, será que isso é real? Não, acho que eu imaginei. Eu digo, vamos ver o efeito que isso vai ter em você. E quando eles começam a sentir o efeito que a regressão tem, falar, não pode ser imaginação, né? Porque tá me curando, enfim. Mas na época que eu era paciente, eu fiquei questionando muito e aconteceram, na verdade, duas coisas, mas foi numa sessão só. Eu saí de casa e eu pensei assim, imaginei, durante a semana, eu fazia semanal, eu imaginei toda uma história na minha cabeça. E eu falei, quando eu deitar pra fazer a regressão, eu vou contar essa história que eu imaginei. Olha, pra você ver que eu era uma paciente bem boazinha, né? E aí, deitei na poltrona, menina, entrei na regressão, eu não sabia mais nem que eu tinha inventado uma história. Contei uma coisa completamente diferente. Vi uma coisa completamente diferente e contei uma história completamente diferente. E olha que interessante. A história que eu contei foi na Segunda Guerra Mundial. Eu era um soldado bem jovem, que eu ficava... Vou te contar essa regressão, porque ela é bem breve. Eu me vi fardada, né, dentro de parecia um túnel fechado, assim, era meio úmido, sabe? Um monte de homens sem roupas, todos amontoados. E tu era homem? Eu era homem. Todos amontoados, assim, num canto, mas vivos. Eu era bem jovenzinho, devia ter, sei lá, 17 anos, 16, fardado, empunhavam a arma e ficavam andando de um lado para o outro, só observando, né? Cuidando daqueles homens. E assim, eu lembro de olhar para aqueles homens e pensar assim, nossa, que humilhação, né? Sem roupa, todo mundo aí. E eu lembro de sentir pena daqueles homens. E nesse momento que eu sinto pena, eu acho que eu fragilizo. Um dos presos percebe a minha fragilidade, ele puxa alguma coisa da minha arma e crava aqui em mim. E eu morro ali. Essa foi a memória que eu vi nesse dia. Caramba. Que eu inventei toda uma história que eu ia contar na regressão. Que não funcionou. Não tinha nada a ver. E aí tá bom, né? Fui pra casa, pensando na regressão. Minto, fui pro trabalho. Na época eu saía da terapia direto pro trabalho pensando na regressão. Naquele dia o trabalho tava tranquilo, vamos pro Google. Porque eu vi detalhes do fardamento, do chapéu, da bota, da arma. Entendi. E tinha uma outra coisa que eu não tinha entendido na regressão. Aparentemente, eu tava segurando uma arma, tipo uma espingarda, vai, eu não entendo de arma. Mas como é que uma pessoa veio, puxou uma coisa da minha arma e cravou em mim, como se fosse uma lança? Eu não tava entendendo aquilo. Entendi. Enfim, comecei a pesquisar armas. Primeiro, comecei a pesquisar guerra, porque eu não sabia que fardamento era aquela guerra. Até que eu descobri que aquele fardamento era da Segunda Guerra Mundial. Né? Eu nasci em 83. Então, tem tempo aí. Aquele fardamento era da Segunda Guerra Mundial e era um fardamento nazista. Então, eu era um nazista. Eu era um soldado nazista. Isso foi a minha primeira descoberta. Aí eu fui pesquisar da arma, que eu não entendo absolutamente nada de arma. Nunca nem vi uma arma de perto. E aí comecei a pesquisar, tipo, lança cravada em arma, sei lá, espingarda com lança utilizada na Segunda Guerra. Comecei a jogar um monte de coisa no Google. Até que a tal da arma apareceu pra mim do jeitinho que eu vi. Aí eu, meu Deus, é essa arma. E aí eu fui ler. Agora eu vou te explicar, porque obviamente que eu aprendi. Aquilo que cravaram em mim é uma baioneta. Você já ouviu falar nisso? Não.
Então, na guerra, as pessoas utilizavam a arma e baioneta é uma espécie de ferro, assim, tipo uma lancinha, que ela ficava embaixo da arma de fogo, acoplada na arma de fogo. Por quê? Porque se aquela arma de fogo falhasse ou a bala acabasse, você podia tirar e lutar com aquilo. E foi aquilo que foi enfiado em mim. Resumindo, eu entrei num estado assim de êxtase. Eu comecei a mandar na época para o meu terapeuta de regressão. Eu fazia print de tudo que eu via, da arma, do fardamento, de não sei o quê. Eu escrevi um e-mail gigantesco para ele, com todas as fotos, relacionando as fotos com a minha memória. E no final eu acabei o e-mail dizendo: isso tudo é real. Viu? Porque toda regressão eu dizia: isso é minha imaginação, não é real. Isso é minha imaginação, não é real. Aí eu acabei o e-mail dizendo: isso tudo é real. E fui para casa chocada, pensando: isso é real, isso não é imaginação minha. E aí, Josi, para você ver que nada acontece por acaso e tudo tem um propósito, acredito muito nisso. Essa foi a última regressão que eu fiz, que não tinha nada a ver com o meu problema. A regressão seguinte já foi a que me curou, a que tinha a ver com o meu problema. Então, o que eu entendi, né? Eu até me arrepio. Hoje, relembrando, eu entendi que eu precisava acreditar no processo para me curar. Por isso que aquilo aconteceu comigo. Eu tenho muitos pacientes que duvidam do processo, mas que eu sei que, no fundo, eles acreditam, porque senão eles não estariam ali. Mas duvidam, mas obtêm a cura. E aí olha para mim e fala: não, Andréa, eu duvidei, mas eu me curei. É real. E ainda tem os que se curam e falam: eu não sei se era real, mas eu me curei, tá bom. E eu digo: o objetivo é esse, é você se curar. Então entenda que assim, eu passei por todos os processos, né? Eu passei pelo processo do desespero, de procurar a terapia regressiva, da dúvida, da confirmação, até alcançar a cura. Então, é um processo, não é mágica, é um processo. A gente precisa de paciência, mas a gente precisa de dedicação. Quando você falou que é 50% paciente, 50% terapeuta, eu achei que você foi muito generosa conosco. Porque eu acho até que uns 60, 70 do paciente e o resto nosso. Porque não adianta de nada você ser o melhor profissional do mundo, ter as melhores técnicas do mundo, se o paciente não se esforçar. Eu digo para os meus pacientes online: a sua terapia começa, a verdadeira terapia começa quando você desliga a nossa videochamada. Eu digo para o paciente presencial: a sua verdadeira terapia começa quando você sai pela porta do consultório. Porque é na vida, é no dia a dia que você vai praticar tudo aquilo que a gente teorizou na terapia. Eu não posso viver a sua vida por você, eu não posso tomar as decisões por você. Só você tem o poder de transformar a sua vida. E esse poder está dentro da gente e muitas vezes a gente se recusa até a acessá-lo. Eu gosto muito de uma frase do Gandhi que diz assim: o ser humano ele não tem medo da sua escuridão, ele tem medo da sua luz. Porque quando ele descobre sua luz, ele não sabe o que fazer com isso. Então é mais ou menos isso. Às vezes a pessoa está tão acostumada a viver naquele padrão que ela não sabe nem o que ela vai fazer se ela se curar. A escuridão é o confortável para ela, porque nós temos uma tendência a ser vítima. Exatamente. Porque eu tenho sempre que colocar a culpa em alguém ou projetar uma expectativa em alguém para me curar, né? No terapeuta, né? Então Deus e o universo vão fazer tudo por você, desde que você faça a sua parte, né? Exatamente. Menos a sua parte, eles não vão conseguir fazer. Faça, já dizia, faça que eu te ajudarei. É porque é uma questão de personalidade. Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? É uma questão de personalidade e fica mais complicado quando o paciente tem uma dificuldade de ser sugestionável, que é o ser como Tomé. Porque o que é a fé? Eu sugestiono a pessoa a acreditar naquilo, né? Ela tem um nível de ser sugestionável ou não. Uns têm mais, outros têm menos. Quanto mais sugestionável você tem uma tendência no processo de cura, de mudança, a ser muito mais fácil e menos doloroso. A gente sabe disso, porque isso é uma questão biológica. Você se entrega com mais facilidade. Se entrega com mais facilidade. Mas olha, acho que a gente atrai semelhantes, né? Eu tenho muitos pacientes que duvidam. Eu já passei por tudo. Eu já passei por paciente que as 2, 3 primeiras sessões fez verdadeiras sabatinas comigo, sabe? E eu, muito tranquila, explicando: vamos, se permita o processo e tal.
Esse paciente chegou com depressão profunda, agora está curado da depressão, inclusive, e se ele estiver assistindo, ele vai saber que eu estou falando dele, está prestes a ter alta. E hoje a gente dá risada, porque eu brinco, eu digo, lembra as primeiras sessões que você ficava me desafiando? E ele dá gargalhada, ele fala, nossa, lembro, que bobeira minha. Ou tenho pacientes que chegaram, tô aqui obrigado, porque minha mulher me obrigou, minha mãe me obrigou. Se curaram, tiveram alta e hoje continuam na terapia. Ah, não quero sair, gostei da terapia, quero continuar, quero ter minha horinha semanal. Então, assim... Sim. É um autocuidado. É um autocuidado. Se você se permite... Então, assim, mesmo que você duvide, né? Mesmo que você desafie... Se de alguma maneira você se permitir... E eu vou encontrar essa brecha. Sim. Eu vou. Tu é porreta, né, mulher? Eu vou encontrar essa brecha e isso vai ser sanado. E o paciente, depois a gente vai dar risada junto, lá do começo. Né? É isso aí. Não, e isso traz confiança para o paciente, né? Porque quando nós, terapeutas, a gente acredita no nosso trabalho e a gente ama o que a gente está fazendo, o amor cura, né? Hoje a gente tem todos os estudos comprovando a física quântica, porque nós temos campos magnéticos. Né? Então, quando a gente coloca amor e intenção naquele processo daquela pessoa, as coisas elas vão acontecendo. Mesmo que ele não acredite, ele vai... Alguma resposta ele vai ter. Claro que ele tem o poder de bloquear, se ele quiser, o processo para não chegar no 100%. Sim. Mas, se ele fizer muitas sessões, respeitar o processo do tratamento que você impõe, e você sendo muito boa, colocando muito amor para ajudar ele vai descascando essa cebola até que ele querendo ou não, ele vai chegar no miolo. Ele entra no processo. Percebe? Porque você também não acreditava e a memória veio. Eu lembro perfeitamente, eu fui entender a minha paixão tão louca por cavalos. Assim, eu amo animais, muito, muito. Meu sonho era ser veterinária, não era nem ser terapeuta. Ainda bem que você não foi. Se bem que você poderia contribuir muito nessa área, mas você já contribui com os seres humanos. Exatamente. Eu tenho 7 bichinhos em casa. E eu sempre fui assim, mas cavalo, desde pequena, é uma coisa assim que eu fico, sabe? Parece que eu vou para outra dimensão. Quando eu toco, isso desde pequena, porque os meus avós moravam no interior da Bahia. E quando eu viajava para lá, que foram algumas vezes, eu não podia ver um cavalo, eu montava no pelo. E veja, o meu avô falava assim, como pode? Essa menina não nasceu aqui, ela não nasceu na roça, né, galega, que eles falavam assim, monta no bicho, você não tem medo, sai andando, ninguém nunca ensinou, por quê? Aí depois, quando eu fui fazer, que eu me vi nessas vidas, sempre em cima de um cavalo. E até hoje, eu vou para algum lugar, eu pego, alugo, vou andar. Ali, eu sou transportada. Aí eu comecei a entender essa minha relação com esse tipo de animal, entendeu? Porque eu ficava assim, nossa, mas por que isso? Né? Eu gosto de todos, mas cavalo era uma coisa assim, olha que interessante. Aí quando eu me vi, que foram várias vezes que eu fiz, sempre montada num cavalo. Gente, não tem como. Assim, eu sentia o pelo. Era uma coisa muito louca. Eu lembro de entrar num lugar e tomar, eu senti o gosto da bebida. Eu ouvia as vozes das pessoas. Eu olhei a minha roupa, eu sabia a cor, detalhe, botão. Que coisa, né, menina? Foi o meu caso com fardamento, né? E você sabe que, por exemplo, você falou que veio muitas vidas com cavalo, né? Eu vi muitas vidas em posições que eu precisava ter muita autoridade. Então, teve essa com soldado, mas eu já tinha me visto anteriormente, né? Como comandando um exército e tal. E desde pequena eu sempre tive essa coisa meio assim de comandar, de querer controlar. Não as pessoas, mas eu cresci um adulto um pouco controladora, que eu tinha que ter tudo anotado, tudo controlado, tudo planejado, Sim. Sabe? E a terapia regressiva tirou isso de mim. As regressões tirou isso de mim, porque eu falei assim, eu não preciso disso. Não. Eu precisava disso naquelas vidas. Naquelas vidas. Nessa eu não preciso mais. Precisa. E aí, mais uma vez, eu digo, olha como nada é por acaso. Tem uma frase que é clichê na terapia regressiva, que diz assim, o terapeuta de regressão não tem que achar nada. Por que não tem que achar nada? Porque assim, o cliente traz um problema para você. Você não tem que achar, nossa, eu acho que aconteceu tal coisa. Não, você não tem que achar nada.
Porque quando as memórias vêm, são memórias inimagináveis para ele e principalmente para você. Exatamente. Então você não tem que achar, você tem que trabalhar em cima daquilo que o cliente traz. Então, assim, imagina como deve ser difícil, porque graças a Deus eu me libertei desse controle, como deve ser difícil para uma pessoa extremamente controladora lidar com situações que ela não tem controle nenhum. Então, o trabalho de terapeuta de regressão é isso. Você não tem controle sobre absolutamente nada. Só sobre as técnicas que você vai usar. E nem assim, você pode começar com a técnica... Por exemplo, eu posso dizer, ela é auditiva. Começar com a técnica auditiva e por alguma razão, aquele dia não dá certo. E tem até uma razão científica para isso. As memórias, elas são gravadas no inconsciente de maneiras diferentes. Vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa visual, mas você faz uma regressão para uma vida, por exemplo, ou para uma memória que você não tinha visão, que você era cega. Toda a memória toda aquela memória que você está trazendo, você não vai ver nada. Vai ver nada. Você só vai escutar. Escutar, sentir. Porque foi assim que a memória foi gravada. Então, às vezes, você utiliza uma determinada técnica, mas a técnica ela não tem a ver com a memória que está para chegar e o paciente não consegue. Aí você, no meio do processo, muda a técnica, o paciente acessa a memória. Aí, quando o paciente acessa a memória, eu entendo e percebo. Por isso que, mesmo ela sendo, por exemplo, visual, ela não estava conseguindo acessar. Que eu pedia para ela ver e ela não estava vendo nada. É isso, top. Então, tudo isso você tem que conhecer, entender e estar atento. Eu tenho um controle sobre as minhas técnicas, o que eu posso mudar na hora, o que eu não posso mudar, mas eu não tenho controle nenhum sobre aquelas informações que vêm para mim. Né? Eu não posso fazer nenhum tipo de dedução. Eu posso fazer ligações. Então, por exemplo, a Josi está se vendo num cavalo, então isso tem a ver com a ligação que ela tem com o cavalo hoje em dia. Essas ligações eu posso fazer, mas não posso fazer deduções. Sim, né? Ligações e não deduções. Exatamente. E nem dar palpite. Exatamente. Então eu percebo que até isso a terapia regressiva me tratou. Ela me preparou para ser uma terapeuta de regressão. Eu estava ali achando que estava sendo só curada. Eu estava achando que a terapia estava me permitindo ser mãe, quando, na verdade, a terapia estava me transformando na futura terapeuta que eu seria. Você estava sendo preparada, né? Exatamente. Então, todas essas coisas... Exatamente. Todas essas coisas no momento que você está vivendo, você não tem essa consciência. Aí você hoje olha para trás, você percebe muitas coisas, reconhece muitas coisas. Então, eu digo muito para o paciente que chega para mim, que o que eu mais escuto é, eu já passei por tantos profissionais de tantas áreas, né, que trabalhou determinadas abordagens, nada resolveu. Será que você vai resolver? Eu digo, olha, primeiro, eu não vou resolver nada, é você que vai resolver. É isso aí. Eu vou te ajudar a resolver. Ajudar, é isso que eu falo também para os meus. Eu digo, segundo, que bom, eu fico muito feliz que você já passou por todos esses profissionais, porque cada um deles deixou uma contribuição em você e te preparou para que hoje você estivesse aqui. Talvez se você não tivesse passado por esse processo, eu não conseguisse te ajudar. Então, eu sou grata a esses profissionais por terem preparado você para chegar até aqui. Terceiro, se você chegou até aqui, é porque é aqui que você vai se curar, você está no lugar certo. E eu falo isso de todo o meu coração, não tenho dúvida. Sim. Eu sei que todo paciente que chega é porque é comigo que ele vai se curar. Porque se não fosse comigo, ele teria sido encaminhado para outro profissional. É isso aí. Parabéns. Que trabalho lindo. Que história linda, né? Obrigada. Ai, gente, eu adoro profissional assim, com propósito, e com amor pelo que faz, né? E com conhecimento, que a gente vê que a pessoa é preparada, é qualificada para fazer o que ela faz. Parabéns, Andréia. Obrigada, Josi. Eu realmente, nessa parte eu não vou ser modesta. Eu amo muito o que eu faço. E por isso até que eu estudo muito, porque para mim estudar não é um sacrifício, é um prazer. Eu tô ali estudando, eu tô me divertindo até. É isso aí, eu também, adoro. E essa Principalmente paixão... quando a gente tá estudando, assim, que é um conhecimento que não vai ficar só pra gente, a gente vai ajudar alguém, Exatamente. né? Que é o propósito. Exatamente. A gente usa o nosso talento para fazer a diferença pro mundo, não só pra gente. Esse é o propósito de vida. Exatamente. Né? E essa paixão, ela é tão evidente, eu acho, sabe, que eu tenho pela minha profissão, esse amor.
que todos os meus pacientes falam isso. Nossa, mas você ama o que você faz, dá para perceber, dá para sentir. Você olha as minhas avaliações do Google, se você tiver depois curiosidade de ver, várias avaliações falam isso. Nossa, ela ama o que faz, dá para ver que ela é apaixonada pelo que faz. Sim. Então, é assim, eu me encontro, eu sinto muito que agora eu tô no meu propósito de vida, que a minha missão é essa, e eu tô muito feliz por ter me encontrado nessa missão. Eu olho para trás, lembro da época da área da educação, eu brinco com as minhas amigas da área da educação, porque elas falam, você não sente saudade? Eu digo, foi nessa vida? Elas dão risada, eu digo, parece que foi outra vida, nem lembro mais. Nem lembra. Porque é o caminho da gente, É o né? caminho. É o caminho. E a gente está aqui para isso, né? Para evoluir. A gente está aqui para viver um propósito, né? Exatamente. E não para achar que a vida é só isso. Dormir, acordar, comer, ir para a escola, ir para o trabalho, transar, voltar para aquela coisa, né? Não, a gente tem que descobrir esse propósito. Apesar que hoje eu acredito que não é descobrir, o propósito te encontra. Quando você solta, o propósito te encontra. Eu vejo muito isso. Te encontrou, me encontrou. Encontra, não tem jeito, encontra. E o que faz as pessoas adoecerem muito emocionalmente, também eu sinto muito isso, é correr atrás do propósito, é ficar tentando correr. Não corre, só se desenvolve. Entra no processo de autoconhecimento, autocuidado, autoconhecimento, amor próprio, desenvolve a tua espiritualidade, que o teu propósito te encontra. Acredito muito. É isso aí. Não precisa correr atrás. Senão você vai adoecer e o teu propósito não vai te encontrar. E às vezes não é a hora. Você não está maduro o suficiente. Sim. Obrigada, viu, Andréia? Foi um programa incrível. Passamos até de 1 hora aqui. Ai, obrigada, Josi. Parabéns, viu? Mais uma vez. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar com você. Olha, gente, que episódio maravilhoso. O quanto que esse conhecimento vai contribuir para a sua vida. Então, ele não pode ficar só com você. Você precisa compartilhar com outras pessoas. E mesmo que você não conheça alguém que está passando por algum problema emocional, mande, porque isso daqui é um processo de autoconhecimento, de descobertas. É um conhecimento que vai ajudar outras pessoas a desenvolverem o autoconhecimento. Então, encaminha, curte esse vídeo, deixa o comentário. É muito importante que você tenha essas ações para que eu continue ajudando não só você, como outras pessoas, trazendo profissionais assim, olha, de grande excelência para sentar aqui à minha mesa, a mesa do Agora é a Hora. É sempre uma gratidão imensa, uma honra ter a sua atenção. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais e você pode nos ouvir de qualquer lugar. Uma abençoada semana para você, pós-carnaval, e até o nosso próximo episódio.